Bom, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite, já parabenizo toda a equipe organizadora em nome da Tereza. Agradeço o Dalton, que foi um dos articuladores, de quem viabilizou a minha vinda de alguma maneira para cá. Eu sou doutor em ciência da informação, mas ciência da informação também é uma ciência social, apesar de não é ciência da computação, ela tem umas diferenças. Bom, e eu trouxe outra coisa importante, eu também sou da UFSCar, então, da UFSCar Campus São Carlos, estudei lá na graduação, então eu me sinto um pouco em casa, fico muito feliz. Assim, também passei 8 anos aqui em Sorocaba, trabalhei na Unesp, então eu me sinto um pouco também sorocabano. Bom, eu vou abordar um tema que eu tenho trabalhado há alguns anos, que são esses estudos métricos da informação. Eu intitulei Estudos Métricos da Informação em Ciência e Tecnologia, da bibliometria à altimetria. A proposta é fazer uma abordagem um pouco genérica, eu não vou chegar a aprofundar tanto nessas métricas. Assim, eu olhei, em um primeiro momento eu fiquei preocupado com o tema do evento, mas o Dalton normalmente não me coloca em roubada, então eu fiquei tranquilo. E depois que eu vi o tema do evento, o objetivo do evento, eu percebi que talvez nem todo mundo conheça essa metodologia que eu trabalho, ou esse tipo de estudo que eu desenvolvo. Mas eu olhando aqui a ementa, eu me senti muito bem, tranquilo. Então, lá, pesquisa em ciências humanas, me sinto representado, análise, elaboração de políticas, esses tipos essas metodologias, elas buscam, em alguma medida, desenvolver, planejar políticas um pouco mais específicas, um pouco mais voltado para a política científica, tecnológica, mas bem próximo a essa ideia de política científica. Outras questões que eu vi que são bem interessantes aqui, desafios e conquistas metodológicas. Eu vou estar trazendo aqui algumas metodologias. Em algum momento a gente pode chamar de área, em algum momento a gente pode chamar de metodologia, dependendo da abordagem, mas quando se fala em metodologia, eu entendo que essas técnicas são bem representadas. Dados armazenados, então, produzidos em meios digitais, esses tipos de estudos, hoje em dia, eles praticamente são feitos a partir de dados que não são pesquisas de questionário, por exemplo, são dados disponibilizados nos meios eletrônicos, em base de dados mais formalizadas, mais organizadas, ou em dados mais dispersos na internet, um pouco mais complexos de serem produzidos e sistematizados. E também é uma metodologia um pouco mais em geral, mais quantitativa, mas ela te dá a possibilidade de fazer análises qualitativas a partir desse tipo de estudo. Então, normalmente eu falo que esse tipo de estudo, esse tipo de coleta de dados, ele não é o fim, mas é o meio para depois você ter análises mais qualitativas ou interpretativas ou situacionais daquilo que a gente está tentando levantar ou daqueles dados que a gente está coletando. Bom, quando a gente fala de estudos métricos, a gente agrupa um conjunto de técnicas, de áreas, técnicas, conceitos. Desculpa. Obrigado, para mim fica mais fácil. Então, a gente tem uma série de... Eu até... eu achei que tivesse passado, me desculpa. Bom... Então, a gente tem aí um conjunto de métodos, técnicas, conceitos que surgem aí há bastante tempo. Os primeiros estudos mais sérios nesses métodos, nessas técnicas, surgem aí mais ou menos em 1923 e foram em alguma medida, a gente pode considerar uma evolução temporal desses métodos. Então, começou lá pela bibliometria, com uma ideia mais de gerenciamento de acervos em bibliotecas,
a contagem de itens para otimizar espaço, para definir compras, aquisições de livros, definições de periódicos mais relevantes para determinada área. Tal. E isso foi evoluindo aí até chegar na mais moderna, aí, que em 2010 surgiu essa área ou essa técnica que a gente chama de altimetria. Então, a gente partiu lá da bibliometria com essa abordagem um pouco mais ligada, em um primeiro momento, mais principalmente às bibliotecas e ao gerenciamento de acervos. A área foi evoluindo, aí surgiu a cientometria, que tinha uma visão mais de entender a ciência, entender o funcionamento da ciência, o crescimento da ciência, estudando aí os dados de input, output da ciência, estudando comunidades científicas, tentando entender como as sociedades científicas se organizam, discutindo um pouco de sociologia da ciência. Então, passou-se a ser conhecida como uma área chamada ciência da ciência, uma ciência que tinha como fundamental interesse estudar a ciência propriamente dita. E aí surgiram outras técnicas, como, por exemplo, a patentometria, que era uma técnica quantitativa baseada na análise de patentes, então espectros relacionados à produção intelectual, produção industrial, inovação, passaram relação entre economia, indústria, universidade, então um conjunto de técnicas ou de interesses passaram a ser abordados por essa área chamada patentometria dentro desse grande área chamada estudos métricos da informação. Na sequência, surgem outras áreas, como a informetria, mais dedicada aos processos de recuperação de informação, modelos matemáticos para recuperar melhor a informação, novas formas de disseminação, uso de informação, e abrangendo, assim, em primeiro momento, as outras áreas. Mas com o desenvolvimento das novas tecnologias, com o desenvolvimento de novos tipos de documentos, passíveis de serem medidos, surge uma outra área, que é a webometria, que ela era análise, passou-se àquele momento chamada de análise bibliométrica na web. Então, várias técnicas que eram utilizadas lá na bibliometria, elas passaram a ser utilizadas na web, como, por exemplo, medição de downloads, de usos, ligações entre sites. Então, outro conjunto de estudos passaram a ser realizados a partir dessa webometria, que era a partir das páginas da web. E aí, por último, agora, isso foi, então, desde 1923 até 2010, surgiu foi conceituada aí, ou emergiu uma nova área, muito nova, com muito mais desafios do que certezas, com muito mais perguntas do que respostas, que é a altimetria, que ela tenta, de alguma maneira, estudar ações e interações de pesquisadores e não pesquisadores com relação à produção acadêmica e mídias sociais. Então, ela se preocupa em entender esse novo contexto de circulação da produção acadêmica e mídias sociais, e aí surgem várias outras questões, outros métodos, outras ferramentas que tornam essa nova área ainda bastante frágil, porém bastante interessante. A gente tem alguns autores, por exemplo, que dividem essa área de estudos métricos e essas técnicas em 3 grandes grupos de interesse ou grupos de estudos. Dependendo da área que você está, você talvez tenha interesse mais em um, dependendo da área, mais em outro grupo, dependendo da formação básica, enfim. Tem um grupo de pesquisas bastante interessada em produzir indicadores para planejar, monitorar e avaliar políticas públicas, especialmente distribuição de recursos e principalmente políticas públicas no campo vasto de ciência, tecnologia e inovação. Existe um outro segundo grupo de pesquisadores e de pesquisas que tentam compreender as áreas
de específicas áreas. Então, sei lá, eu posso tentar entender o desenvolvimento da história a partir desse tipo de metodologia. Eu posso tentar aplicar essas técnicas para entender minha comunidade, minha área. Enfim, a gente pode aplicar as técnicas a específicas áreas de interesse. E tem um outro grupo, um terceiro grupo, que é talvez um pouco mais ligado à ciência da informação propriamente dita, que se preocupa em desenvolver melhores métodos, melhores técnicas. A gente critica os métodos atuais e tenta buscar novas possibilidades. Então, a gente sabe que medir atividades humanas é uma coisa um tanto quanto complexa. Então, a gente tenta produzir novas formas de medir isso. Então, desenvolver novas metodologias, novos indicadores para avaliar todo esse contexto de ciência, tecnologia e inovação tem sido um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores. Bom, aí a gente tem, quando a gente pensa nesses a gente pode dividir em dois grupos. A gente tem lá no começo algumas metodologias mais consolidadas, que a gente viu lá, bibliometria, centometria, desde 1923. Então, já existe um nível de consolidação. Claro que não existe nenhum tipo de conhecimento acabado, então não é consolidado, mas existe um nível de desenvolvimento teórico-metodológico bastante grande nessas metodologias. E surgem essas novas métricas muito recentes. Então, a gente tem esses mais tradicionais, ou esses indicadores mais tradicionais, eles têm a capacidade, considerando as limitações, de entender, por exemplo, o que um pesquisador produz, o que uma universidade produz. Então, entende a produção. Muito ligado nessa ideia de relação ciência, cientista e cientista. Então, é um tipo de metodologia, essas primeiras, principalmente a bibliometria, centometria e patentometria, muito fechada no ambiente universitário, no ambiente de desenvolvimento, que próprios desenvolvedores são a avaliação da própria comunidade científica por ela mesma, para entendimento dela mesma, e a circulação da informação feita para ela mesma. Então, não se media, por exemplo, muito outros aspectos que são possíveis de serem medidos hoje, em alguma medida, com altimetria. Então, a gente consegue estudar outras relações, como, por exemplo, a relação entre ciência, cientista e sociedade. Então, os indicadores, ou o conjunto de indicadores mais tradicionais, eles mediam um contexto um pouco mais controlado, digamos assim. Então, o que o cientista produz, com quem produz, em quais revistas científicas, qual o impacto dessa produção, quais pesquisadores citam, quais são citados, quais são as relações entre os pesquisadores. Então, estudava-se um ambiente bastante controlado. E com essa nova abordagem, com essa nova metodologia que surge em 2010, a altimetria, surgem outras possibilidades, ainda incertas, ainda em pleno estudo, com um desenvolvimento teórico-metodológico ainda bastante incipiente, mas que já existem indícios, já existem estudos que mostram a possibilidade de você estudar a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, abrindo um leque de novas possibilidades de estudo, de aplicações bem grande e bastante complexa ainda. Então, a gente consegue tentar entender um pouco melhor fenômenos que não se entendia antes, como, por exemplo, em quais mídias a pessoa, um grupo de pessoas, um profissional, divulga uma produção, que pode ser uma produção variada, pode ser um livro, pode ser um conjunto de documentos muito mais amplo do que nas metodologias anteriores, ou nas consolidadas, que focavam as análises principalmente em artigo científico. Então, numa mesa anterior aqui, a gente estava falando que a extensão era pouco visível. Com a altimetria, talvez a extensão possa passar a ser considerada no momento. Talvez a gente consiga analisar
atividades de extensão e outras atividades que hoje são praticamente desconsideradas nos métodos tradicionais. Muitas outras. Então, sei lá, uma tese, uma dissertação era uma coisa pouco possível de ser medida ou de ser entendida ou estudada anteriormente. Hoje a gente consegue entender um pouco melhor. Então, a altimetria ela abre um conjunto de possibilidades bastante diferente. Então, em quais mídias divulga, quem menciona, qual o impacto social, qual o impacto científico desse conjunto muito mais amplo de produção acadêmica, quais os tipos de produção são divulgados, quais as ações e reações, as inúmeras ações e reações podem ocorrer nessas mídias sociais. Quais são os públicos, quais são as audiências, o que esses públicos dizem, o que significa o que eles dizem. Então, a gente tem uma grande possibilidade de análise a partir dessas novas métricas. No contexto tradicional, no contexto consolidado, a gente tinha medição de fenômenos complexos, porém muito mais simples do que o contexto das altimetrias. Então, a gente media lá. Em geral, a gente resume falando que a área de bibliometria ou centrometria mede os inputs e outputs da atividade científica e tecnológica, que é super complexo, porém é relativamente simples. Então, tem lá recursos humanos, temos lá agentes do processo, universidades, empresas, temos recursos materiais, recursos financeiros, temos lá o que a Norcetina chama de caixa preta, acontece alguma coisa nesse ambiente universitário que ninguém sabe muito bem como funciona, ninguém sabe muito bem como as pessoas se organizam, que existem egos, existem fraudes, existem todo tipo de atividade humana, enfim, passível de atuação dos mais diversos tipos. E aí a gente surge um conjunto de produções e a gente pode medir, fazer diversas medidas a partir desse conjunto de indicadores consolidados. Então, a gente tem várias possibilidades aí. E nesse contexto consolidado, a gente tem também poucas... então, a gente tem um ambiente bastante controlado. A gente tem praticamente esse tipo de variável, talvez algumas outras, mas, em geral, a gente tem recursos humanos, essas variáveis aqui, e aí a gente tem algumas técnicas de análise bastante controladas, que a gente pode ver aqui no próximo slide, que é, por exemplo, produtividade científica e tecnológica. Então, mede-se a produtividade, relativamente simples, não é tão simples assim, mas é relativamente simples. A gente tem toda uma complexidade por trás, tem seus problemas. Número de artigos publicados, número de livros publicados, patentes registradas. Aí a gente tem esses rankings universitários que são super esquisitos, mas a gente tem eles, que em geral existem problemas sérios, sobretudo para analisar ciência da América Latina, mas enfim. Temos aí outros tipos de estudos, por exemplo, de colaboração, um outro tipo de metodologia bastante usada. Então, estuda-se lá redes colaborativas, formas de agrupamento de pesquisadores, líderes, países centrais, universidades centrais. Isso a gente consegue fazer com alguma qualidade, esse tipo de estudo, tanto para artigo quanto para patentes. Temos lá estudos de concorrência, tentando entender relação entre temas, relação entre palavras-chave, relação entre documentos, entre assuntos. Enfim, dá para fazer vários tipos de estudos com esse tipo de técnica chamada de concorrência. Temos uma outra bastante comum, que é a de citação e cocitação. Então, citação, quem cita, por que cita, onde cita, e daí a gente consegue fazer vários tipos de estudos com esse tipo de método, com os mais diferentes objetivos. Então, isso aqui são as técnicas, mas não são objetivos. Então, por que eu vou medir citação? Eu posso medir por uma série de motivos que a gente vai ver mais à frente, como, por exemplo, para estudar a internacionalização da ciência brasileira. Como, por exemplo, para estudar endogenia. Então, a gente pode estudar várias coisas a partir desse tipo de estudo.
Bom, no próximo agora, temos só alguns exemplos de indicadores, também não é nada, a gente tem muitos outros, e alguns métodos que podem ser empregados. Então, por exemplo, a gente tem lá estudos, eu quero, por exemplo, estudar o crescimento de campo científico. Poxa, eu quero entender se o interesse por estudo de gênero está aumentando ou não, ou se isso está se tornando mais importante ou não. Eu posso estudar o crescimento, isso a partir de um conjunto de estudo da produtividade, por exemplo. Envelhecimento de um campo, olha, esse assunto está superado, esse assunto já é ponto pacífico, isso provavelmente vai diminuir a quantidade de estudos, ou o interesse naquele tipo de estudo vai diminuir. A gente pode tentar estudar a partir de uma metodologia lá de meia-vida de um documento. Então, um documento, ele tem lá um documento clássico hoje, um determinado assunto, pode não ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Temos outros tipos de, por exemplo, tem interesse em estudar interdisciplinaridade entre disciplinas, áreas. Eu posso utilizar, por exemplo, análise de cocitação. Então, se eu sou da ciência da informação e eu cito o mesmo documento que vocês que são de outras áreas, de outra área, de alguém da física, eu posso inferir que existe algum tipo de relação interdisciplinar entre as áreas. É um tipo de aplicação desse tipo de metodologia. Se eu quiser compreender o impacto da produção científica ou da produção tecnológica numa comunidade, então eu faço análise de citações. Se eu tiver interesse em analisar a relação entre temas, então, puxa, eu tenho interesse em descobrir quem trabalha com tal tema ou com tais temas no Brasil, eu posso tentar entender melhor isso e montar um programa interdisciplinar a partir de temas que se relacionam, que provavelmente foi o que vocês fizeram, mas de uma mais no dia a dia, mais no corpo a corpo. Talvez se a gente fizer esse tipo de estudo na campus de Sorocaba inteiro, talvez a gente descubra coisas que vocês não tinham percebido ainda. Talvez tenham mais pessoas atuando em temas convergentes, que possam eventualmente participar do programa. São alguns exemplos de Alô, alô. Acho que isso voltou. Teste. Bom, então... Oi? Vai indo? Bom, eu vou indo aqui, se o pessoal começar a ficar com sono, aí vocês me avisam. E aí vai. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui. Então, lá, eu não vou aprofundar muito, mas eu quero estudar relações entre ciência e tecnologia. Eu posso, por exemplo, estudar colaboração entre desenvolvimento de patentes e artigos, ou então de patentes entre pessoas ligadas à universidade e pessoas ligadas à empresa. Então, tem um conjunto enorme de possibilidades de estudos. Lá, continuando aqui no último exemplo, eu quero estudar, sei lá, a participação da mulher na ciência. Eu posso tentar fazer vários estudos. Então, eu posso fazer, por exemplo, análise de citação de artigos publicados por mulheres. Então, será que os artigos citados por mulheres são bastante citados ou será que não? Ou será que existe algum tipo de
de discriminação, alguma coisa nesse sentido. Então, dá para fazer um conjunto de estudo bem grande. E aí, só um ilustrativo, esse aqui é um exemplo de uma rede de análise de coautoria ali, e a gente percebe ali quem são os pesquisadores que têm mais produção e são o centro ali, os mais importantes na rede, quem se interliga com quem faz as intermediações com outros pesquisadores, enfim, é um exemplo só de um tipo de análise, digamos que consolidada. E aí, para fazer esses indicadores, a gente tem base de dados bastante consolidadas também, algumas muito boas, sobretudo no contexto internacional, mas a gente tem base de dados muito poderosas, sobretudo no contexto internacional. Se a gente quer fazer um estudo das ciências sociais no Brasil e usar uma dessas bases de dados aqui, não faz o menor sentido. Porque as bases de dados brasileiras elas têm um conjunto de limitações. As bases de dados, em geral, elas privilegiam a literatura norte-americana e inglês. Mas a gente tem algumas bases de dados que são usadas para fazer esses vários tipos de estudo, e são bases, muitas delas, muito boas. Tem lá mecanismo de busca muito bom. Então, se eu quero descobrir quais professores trabalham com gênero na Universidade de Brasília, que tem relação com alguém da UFSCar, e no ano de 95, e que, sei lá, tiver alguma pesquisa em conjunto com alguém da África. A gente responde isso com uma base de dados dessa de maneira simples. Agora, se a gente quer fazer uma coisa, isso no contexto internacional, para algumas áreas, para as áreas mais internacionalizadas, as ciências duras, em geral, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Para a área de ciências humanas sociais, esse tipo de base, em geral, a maior parte dela não ajuda muito. E tem vários aí mecanismos, padronização, tradução, tem um monte de mecanismos que deixam essas bases muito, muito poderosas. Então, em 10 minutos eu faço uma pesquisa, importo todos os dados, coloco na base de dados Excel, organizo esses dados, incremento alguma variável que me interesse e rapidamente eu consigo fazer um estudo com nível de qualidade razoável. Mas aí a gente tem várias críticas com relação a esses indicadores consolidados ou tradicionais. Então, por exemplo, fator de impacto é uma coisa que não funciona. Em geral, não funciona, não faz. Talvez faça sentido em algum lugar do mundo, no Brasil não faz tanto sentido. Medem somente uma parte pequena do impacto, então é uma crítica bastante comum aos indicadores consolidados. Então, eles não medem, só medem citação, basicamente. Então, as mídias sociais, a internet como um todo, a web, possibilitaram um conjunto tão grande de possibilidades que o impacto medido pela Web of Science, por essas bases mais importantes, não fazem muito sentido ou são muito limitados perto das possibilidades que a gente tem hoje. Citações demoram muito tempo para aparecer. Eu publico um artigo hoje para a gente saber se ele foi citado, se ele teve algum impacto na comunidade acadêmica. Demora muito tempo, o que é diferente em mídias sociais, que é instantâneo. Base de dados parciais, como eu já falei, língua inglesa, revistas comerciais são o foco dessas bases. Bases inadequadas para medir algumas áreas, como ciências humanas, sociais. Não medem outras produções. A maior parte dessas bases são de artigos científicos. Então, se eu publiquei um trabalho num evento, se eu fiz uma extensão, se eu dei uma palestra aqui, coloquei esse slide no SlideShare, nada disso conta nas mídias, nos métodos tradicionais. O que é diferente já na altimetria, que é um sistema novo. Incapazes de medir o impacto social dos resultados da pesquisa científica. Enquanto eu uso os métodos mais
esses métodos altimétricos, eles têm esse potencial de medir, pelo menos os primeiros estudos têm mostrado que ele mede um impacto social. Então, como as pessoas, os não cientistas, os não pesquisadores estão se apropriando desse conhecimento gerado pela universidade, coisa que é nova, não se tinha possibilidade de fazer isso de maneira, entre aspas, automática ou com dados. Eu teria que fazer pesquisas como se faz pesquisa eleitoral para conseguir fazer esse tipo de análise até muito pouco tempo atrás. E aí esse aqui é só a cara do fator de impacto. Então a gente tem lá uma revista, Cancer Journal for Clinicians, tem de 184 mil. Assim, não sei para quem que serve, mas assim, em geral para a gente não, em geral para algumas pessoas não serve muito. Para outras serve. É um dos indicadores mais usados internacionalmente. Mas é o da revista, que ele mede a partir das citações. Então, eu tenho um conjunto de artigos lá, quanto mais citado esse conjunto de artigos, maior vai ser o impacto da revista. Enfim, aí a gente tem... e aí a gente tem várias críticas a esse tipo de indicador. E aí surge a altimetria com essa ideia de ser uma métrica alternativa. Então, ela já surge com o nome de alternativa, com a ideia de ser alternativa anterior, como alternativa às métricas tradicionais. A gente vai ver mais à frente, mas eu não considero uma alternativa, eu considero complementar. Super interessante, mas complementar. Ela não tem várias coisas que ela mede um monte de coisa, mas não mede outras coisas, então medem fenômenos diferentes. E essas métricas alternativas, ou essa altimetria, ela mede fenômenos complexos e pouco conhecidos na web social. A gente não sabe, eu sempre brinco, eu falo assim, eu não sei o que significa minha mãe curtir o meu artigo. Nossa, meu filho é lindo. Curte, manda um monte de coraçãozinho. Então, poxa, eu não sei quanto isso é o impacto social. Então, a gente tem vários problemas com relação a isso. Mas ela tem a máxima, ou a ideia da altimetria é que a comunidade científica evoluiu, a comunicação científica evoluiu, sendo realizado por muitas outras mídias não tradicionais, proporcionando a construção de novos indicadores e completamente diferentes. Isso é verdade. A gente não sabe muito bem o que eles significam, mas que eles existem e podem ser medidos, eles podem. E aí uma definição, a área que cria e estuda novas métricas baseadas na web social, a partir de ações e reações da sociedade, que pode ser pesquisadores, profissionais, público não especializado, com relação às mais diversas produções acadêmicas. E aí só um exemplo aqui de novas ferramentas que surgem aí com a web. A gente tem algumas tradicionais, como, por exemplo, aqui essa primeira aqui, ela no cantinho ali, a primeira de todas, que é a Web of Science, que é o fator de impacto, e a gente surge várias outras. A gente tem as mídias tradicionais, temos lá as modernas, temos inovadoras e outras que são experimentais. Essas são algumas, existem muitas outras. E tem várias possibilidades. Então, todo o processo de produção, desde a descoberta, análise, escrita, publicação, avaliação, todos os processos de produção, eles surgem, assim, produzem quantidade de ações, reações, interações, publicação, download, existe a quantidade de possibilidades nessas novas mídias que são ou que podem ser medidas por esses indicadores mais modernos, ou altimetria. E aí ficou complexo diferenciar o que é uma e a outra. Então, existem estudos mistos, existem estudos que mesclam indicadores tradicionais com indicadores altimétricos. Isso misturou de uma maneira só que a gente não sabe muito bem mais quais são os limites. A gente divide isso de maneira um pouco mais didática, mas é muito difícil dividir o que é uma, o que é a outra. E a gente fez aí essa analogia no artigo que eu e o Dalton publicamos
numa revista que tenta demonstrar um pouco dessa complexidade. Bom, e daí a gente percebe que nessas mídias sociais, ou então nessas novas tecnologias que a gente tem na internet, algumas nem são tão novas assim, que existem possibilidades diversas. Então, eu posso visualizar isso. Eu visualizei qualquer coisa, eu visualizei um artigo no Facebook, ele tem lá, isso está contado, está registrado em algum lugar. Eu fiz download de alguma coisa, baixei um artigo, isso está contado. Eu citei na Wikipédia, isso pode ser medido. Eu tenho outras ferramentas como GitHub, fiz lá o reuso, adaptei alguma coisa, está registrado. Compartilhei isso no Facebook, Twitter, isso está registrado. Tem lá, além de estar registrado, eu posso registrar de diversas maneiras. Eu posso pôr carinho, coração, odiei. A gente tem além disso, a gente tem várias possibilidades ali de ação com relação ao que a gente posta nas mídias sociais, incluindo um artigo científico, uma pesquisa ou algo assim. Eu posso armazenar, existem umas ferramentas, por exemplo, o Mendeley, que eu posso salvar um artigo dentro de uma plataforma e ele pode ser medido. Então, eu salvei lá, se todo mundo quis salvar o meu artigo numa plataforma como no Mendeley, e isso pode ser medido. Então, olha, teoricamente é importante. Isso não aparece nas citações tradicionais. Então, eu tive em alguma medida, eu tive influência. Se todo mundo aqui salvar meu artigo, em alguma medida, eu tive influência no que vocês estão produzindo, mas vocês podem não necessariamente citar. Eu dei uma olhada aí, vi algumas coisas e eu não citei, enfim. Mas com a altimetria a gente consegue medir esse tipo de atividade. Aí tem comentários, Twitter, Mendeley, blogs e Wikipedia. Eu só peguei um exemplo aqui, não sei se vocês conhecem todas as ferramentas anteriores, e eu coloquei essa ferramenta aqui só que é uma das ferramentas utilizadas para coleta de dados altimétricos, que chama Peer Evaluation, que é uma ferramenta que eu posso cadastrar, qualquer um de vocês podem se cadastrar nela, Peer Evaluation. Eu posso fazer o quê? Eu mando meu artigo para lá, e aí qualquer um que está lá pode avaliar, tudo abertamente. Então, eu vou fazer um processo de avaliação pelo site totalmente aberto. E aí, esse tipo de avaliação ele pode ser contado lá nos indicadores altimétricos. Muitos, para tentar entender como que a dinâmica da internet, todas essas ferramentas mudou a forma como a gente comunica a pesquisa e como é avaliada e tal. Existem revistas que olham aqui e se sentem satisfeitas. Olha, eu vou pegar esse artigo, ele foi avaliado lá pelo Peer Evaluation e foi bem avaliado, eles publicam na revista. Ele não passa por aquele processo que todo mundo aqui conhece, processo às cegas, eu não sei quem avaliou, eu mando artigo, demora lá um tempo. Tal. Então, é uma nova forma que não existia nada parecido antes. Esse é um exemplo só daquela tabela que eu mostrei antes, lá com várias metodologias, existem muitas outras. Esse é só um exemplo de possibilidade de medir a circulação aí nas mídias sociais de uma produção acadêmica. E aí surgem várias ferramentas, que a gente chama de ferramentas altimétricas, que elas tentam agregar esses dados todos. Então, eu falo, poxa vida, como que você faz isso? Você pega lá na mão, vai lá no Wikipedia e pega todas as citações. Tal. Não, já tem algumas ferramentas que fazem isso. O Dalton provavelmente conseguiria pegar tudo lá no... O Dalton, como ele é bem entendido da parte de tecnologia, dos plugins, enfim, ele conseguiria extrair dados de diversas plataformas. Mas, em geral, quem não é da área de tecnologia consegue bastante dado agregado, dado pronto, organizado em certa medida, a partir de várias ferramentas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, aí, não sei quem aqui tem o ResearchGate, que é uma plataforma lá que é bastante conhecida. Ele tem lá o RG Score,
Ele é como ele é calculado. Ele tem lá, eu respondi pessoas lá que me perguntaram alguma coisa, eu fiz lá uma resposta, minha pontuação sobe. Alguém leu meu artigo, minha pontuação sobe. Enfim, é uma plataforma, uma rede social de pesquisadores que te dá um índice lá, que o índice não é um índice igual ao anterior, não é igual ao índice H. O índice H ele é baseado na lógica anterior. Ele é um índice que ele considera muitas outras variáveis, como, por exemplo, tem lá o perguntas e respostas. Se eu vou lá, o Dalton, olha, gostaria de saber como que eu faço para encontrar tal dado, assim, assim. Se ele vai lá e responde, ou se eu vou lá e respondo ele, minha pontuação sobe. Então, minhas interações sociais, elas são pontuadas. E isso é completamente novo quando a gente compara com a lógica anterior. E temos o agregador, que é o mais conhecido, ou eu acho mais interessante, para se fazer pesquisa, que é o Altmetric, que a gente chama altmetric.com, que é esse aqui que tem essa rosquinha, eles chamam mesmo de rosquinha, eles chamam de donut, que é essa rosquinha toda colorida aqui. E cada cor dessa aí, nessa rosquinha, ela significa um tipo de mídia diferente. Então, se meu artigo ou minha pesquisa foi publicada num jornal, ele vai ter uma cor ali, e eu vou ganhar uma pontuação. Se ele foi tweetado 50 vezes, e aí o Twitter é a parte azul aqui, eu vou ter uma outra pontuação. Então, ele dá uma nota a partir desses dados. E aí tem alguns dados aqui que são utilizados para esses indicadores dessa base específica, que é o altmetric.com. Ele dá um score lá a partir de conjunto bem grande de dados, documentos de políticas, grande mídia, tem lá mais de 1000 jornais do mundo todo. Então, sei lá, o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, está. Então, eu não sei quais os jornais brasileiros estão, mas tem lá uma quantidade de jornal razoável brasileiro que são cobertos por essa fonte altmetric.com. Ele pega de blogs, então eu tenho um blog, eu divulguei alguma pesquisa, tem um blog científico, foi divulgado alguma coisa, tem um blog, foi divulgado um projeto de extensão, uma patente, um relatório, ou qualquer coisa assim, ele capta desses blogs. Gerenciadores de referência online, como Mendeley e outros, fóruns de discussão, fórum de revisão pelos pares, como aquele que eu mostrei para vocês. Mas existem outros, ó, aqui tem mais dois, ó, PubPeer, Publons, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, e por aí vai, LinkedIn, enfim, tem várias outras mídias sociais aqui que essa ferramenta coleta os dados. Muitas outras fontes aqui, online, Wikipedia, sites de perguntas e respostas, F1000, YouTube. Eu publiquei uma pesquisa no YouTube, ele capta isso também. Então eu fiz uma pesquisa, divulguei no YouTube, ele capta de alguma maneira esse tipo de pesquisa. Então vai pegar lá quantas vezes foi assistido, quantas vezes foi curtido, enfim, ele mede esse tipo de interação. E também mede citações acadêmicas tradicionais, mais recentemente tem coletado isso também. E aí só um exemplo aqui de uma pontuação altimétrica. Enquanto o fator de impacto ele mede, ele dá o impacto da revista. Então, eu publiquei um artigo numa revista que tem qualis 50, meu artigo é 50. Por inferência, meu artigo é bom. Mas nem necessariamente é isso. Isso é uma das grandes críticas ao fator de impacto. Uma das. E daí a altimetria ela fala, olha, a ideia é mais interessante a gente fazer por artigo. Então, às vezes eu tenho um fator de impacto de uma revista muito alto, mas eu tenho um artigo que foi muito citado e levou todo mundo junto.
Então, um artigo que estourou por algum motivo qualquer e ele levou todo o conjunto de artigos como sendo de excelência, muito bom, enfim. Então, aí o Altmetric ele pega por artigo. Então, esse aqui é o exemplo de um artigo que tem lá 362 pontos altimétricos aí. Então, mede a audiência do artigo, ele não mede impacto. Impacto é normalmente um termo mais ligado à ciência. Ele não mede a qualidade. Então, aquela ideia de minha mãe curtiu o artigo e aí minha mãe nem sabe o que é a bibliometria, tadinha. Ele tenta ponderar a qualidade. Então, ele, por exemplo, minha mãe não curtiu, mas assim, tudo bem que sua mãe não curtiu, mas uma curtida no Facebook vale muito pouco. Se saiu num jornal, vale mais. Se saiu se foi citado no Wikipedia, vale mais. Sua mãe não vai citar no Wikipedia. Acho que não. A não ser que eu falar com ela. Mãe, cita lá no Wikipedia para mim, para aumentar meu score altimétrico. E aí tem esse, só para exemplo aqui de um score altimétrico, a gente tem lá um exemplo de cálculo da pontuação, tem lá, saiu na notícia 8 vezes, saiu em 5 blogs, teve lá perguntas e respostas sobre aquela pesquisa, aquele artigo, aquela produção acadêmica, Twitter, X vezes, e aí você soma lá, somando tudo isso, dá lá um 14. Então, ele soma esse score e dá uma pontuação lá, altimétrica. E aí, já meio para terminar, não é uma área, assim, eu não considero uma área alternativa, eu acho que não é uma alternativa aos indicadores consolidados, eu acho que ele é completamente diferente, complementar, com uma lógica completamente diferente, mede coisas completamente diferentes. Não se sabe ainda o que mede, o que está medindo, mas mede outra coisa. São novos indicadores. Então, qual que é o fator de impacto medido pela altimetria? Não tem fator de impacto, é outro tipo de medida, é outra coisa. Utiliza métricas baseadas na web social, que é super complicado. A gente tem lá um volume muito grande, variedade muito grande, volatilidade muito grande, isso muda a cada minuto. Então, eu publiquei hoje um artigo, talvez daqui a 5 dias ele tenha 1 milhão de curtidas, compartilhadas, enfim. E, de repente, no dia seguinte pode não ter nada. Diferentes, média e diferentes e misturados tipos de produção acadêmica. Então, ele pode medir, em princípio, tudo. Tudo pode ser medido pela altimetria. Sei lá, se alguém é da área de artes e fala, poxa, minhas performances não contam na progressão. Ou não, agora conta, com a altimetria pode contar. Então, vai ter um impacto. E meus quadros pode ter indicador altimétrico? Sem dúvida. Então, de acordo com essa nova lógica, a gente pode. Diversas ações e reações aí possíveis de serem medidas pelos mais diferentes atores. Então, você tem uma criança que curte um quadro e pode ter um super pesquisador crítico de arte que compartilha esse mesmo quadro por motivos diferentes. Então, isso traz uma complexidade. Vários tipos de ações, reações, curtir, compartilhar, salvar, apoiar, clicar, citar. A gente tem uma quantidade enorme que pouco se sabe sobre os significados. O que vale mais, um download ou uma compartilhada? A gente não sabe. Bom, é uma área bastante próxima da área de ciência da informação, mas com forte relação com a área de comunicação social, mas com outras áreas também. Mas ela tem uma forte relação com a comunicação social, porque a bibliometria, a cientometria, ela tinha uma forte relação com a ciência da informação, porque ela media a ciência dentro do contexto científico e muito pouco a circulação social disso. A partir do momento que a gente inclui aí a sociedade no meio, isso fica mais... Então, a gente precisa mais de conhecimento da comunicação social, de entender esses fenômenos sociais.
e da própria ciência social. Bom, pouco se sabe sobre as características, funcionamento dessas ferramentas. Então, lá tinha um quadro com várias ferramentas que são utilizadas aí, como, por exemplo, Peer Evaluation. Pouco se sabe sobre ela, pouco estudo tem sobre essas ferramentas. Não se sabe exatamente o que ela mede, o significado de tudo isso. Bom, e só para exemplificar aqui algumas, só para ilustrar algumas, não sei se vai nem para chegar, mas então cada tipo de, cada cor aqui a gente tem algum tipo de, por exemplo, azul, a gente tem ali alguns tipos de ações e reações. A gente pode baixar, subir, pode fazer download, upload, podemos compartilhar, podemos curtir, podemos salvar, engajar, comentar, enfim, tem um monte de possibilidade. Aí temos vários tipos nesse tipo de monte de possibilidade a gente tem blog, temos patentes, temos teses, temos produções artísticas, produções literárias, temos livros, temos lá produções culturais, enfim. E aí temos diferentes profissionais, temos professores, estudantes, pessoas, entre aspas, comuns, crianças, jovens, adultos. Então, a complexidade de se avaliar, aí, só para ilustrar então, todas as combinações, aí, mostra algumas combinações possíveis que podem ser colocadas mais para lá ou mais para cá, podem ser movidas milhões de vezes. Então, a ideia dessa imagem é para mostrar o quanto é complicado tentar entender esse cenário, ou tentar fazer indicadores a partir desse cenário super mais humano, digamos assim, representa um pouco mais o que é o ser humano de fato do que as métricas anteriores. E aí eu vou só deixar alguns temas de pesquisa aqui, temas a gente vai ter depois uma discussão sobre parcerias e tal. Então, sei lá, a gente tem possibilidades de estudos a partir desses métodos e técnicas, possibilidade de medições que depois podem ser feitos outros tipos de análise, como ciência, suas relações com aspectos culturais, econômicos, sociais, relações entre produção científica e tecnológica, relação de universidade, empresa, governo, estudos de interdisciplinaridade entre as ciências, são possíveis, relações entre ciência, tecnologia e sociedade, estudos de gênero e de minorias em ciência e tecnologia, internacionalização de ciências, sistemas e políticas de pós-graduação, divulgação e popularização da ciência, avaliação e resultados de políticas de ciência e tecnologia, políticas de informação e comunicação, observatórios, rankings de ciência e tecnologia, funcionamento, estrutura, enfim. E muitos outros, a gente vê que é uma possibilidade bastante grande de aplicação dessas metodologias nos mais diversos temas e nas mais diversas abordagens. Bom, era isso. Muito obrigado.